Família, quero compartilhar aqui um pequeno estudo com vocês sobre os deuses do Egito e relacioná-los às 10 pragas que o Senhor mandou. Em Êxodo 12:12 diz assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E essa parte que eu queria chamar a atenção: E em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Aí a gente vê aqui a primeira praga, água em sangue, Êxodo 7, 14 e 24, onde teve a mortandade dos peixes do Nilo, né? No Egito tinha um deus que chamava Hapi, né? Que significa fonte do Nilo. Ele era uma divindade da mitologia egípcia que personificava as águas do rio Nilo. E durante a inundação anual a que o Egito Antigo estava sujeito, né? No meados de julho e outubro, e Hapi não pôde fazer nada, ou seja, a mão de Deus matou os peixes do Nilo, né, transformando a água em sangue. Então Deus fazendo juízo a esse Deus aqui do Egito que controlava, né, toda a fertilidade da água do Nilo. A gente vê aqui a segunda praga, as rãs, em Êxodo 8, 2, 14, que diz assim: Para os egípcios o sapo ele é um símbolo da vida e fertilidade, mas já que milhões deles nasciam após a inundação anual do Nilo que trazia fertilidade. E lá eles tinham uma deusa que se chamava Regete, era uma deusa que tinha a cabeça de rã. Então a gente vê aqui que Deus ele foi determinante, né? Ele enviou as rãs para julgar esse falso deus dos egípcios. Então não era somente uma praga, mas um julgamento sobre os deuses. A gente vê aqui também os piolhos, em Êxodo 8, 16 e 19. Né? Os magos eles tentaram usar sua sabedoria para criar piolhos, porém eles não conseguiram, reconheceram que era o dedo de Deus. No Egito eles têm um deus que se chama Tote, né? Tem alguns outros nomes, mas ele é mais conhecido como Tote. Ele era um deus egípcio da magia e da sabedoria, e ele não pôde, com toda a sua falsa sabedoria, livrar, né, o povo egito. E a gente vê que os piolhos pegaram tanto os povos, né, os egípcios, quanto os animais. A gente vê a praga das moscas aqui em Êxodo 8:20 também. Por mais que eles estudassem, né, que os egípcios estudassem, o deus Tote, o deus da sabedoria, não podia fazer nada para ajudá-los. E as pragas não pegavam em Israel, somente nos egípcios. Então é outro julgamento do deus Tote aqui, as moscas. A peste que veio sobre os bois e as vacas, assim como as moscas só atingiam os egípcios, as pestilências também. E Deus mostrou o seu poder sobre os deuses falsos do Egito. Lá eles têm um deus que chama Apis, né? Ou Hapi, que também era um deus touro negro, que ele tinha um triângulo branco na testa. Esse deus touro ele simbolizava a fertilidade e a força. E aí Deus vem e manda uma peste sobre os bois e vacas, né? Julgando justamente a adoração do boi e vaca, que era o que eles faziam, né? Esse deus Apis. Então, outro julgamento de Deus sobre os deuses. Aí a gente vê a ferida sobre os egípcios, Êxodo 9, novamente Deus julgando o deus Tote, né? Que nem com toda a sabedoria eles conseguiram curar as feridas que vinham sobre os egípcios. A gente tem também a sétima praga, que foi a chuva de pedras. No Egito tem dois deuses, o Osíris e a Ísis. Eles geralmente têm poder sobre os elementos, né? Mais sobre a água e sobre o fogo. E aí tem a terra e o ar também. E aí Deus mandou uma chuva de pedra, então eles não conseguiram controlar, né? A chuva de pedra representa a terra, né? A pedra é feita da matéria da terra. Então eles não conseguiram fazer nada. Então foi mais um julgamento do Senhor sobre mais outros deuses, né? Que tinham poder sobre os elementos naturais. A gente vê aqui também a oitava praga, que é sobre os gafanhotos, Êxodo 10, do 1 ao 20, que fala que os gafanhotos eles cobriram as plantações desde o céu até a terra. Né? E lá eles têm um deus que se chama Shu, que é esse deus. E esse deus ele é conhecido por segurar o céu sobre os seus braços e a terra sobre as suas pernas. Então aqui a gente vê o julgamento de Deus. Né? Os gafanhotos não por acaso encheram os céus e a terra, mas também em julgamento a esse deus que comandava os céus e a terra e não pôde fazer nada. E as duas últimas pragas, né, que para mim assim, é o que faz mais sentido dentre esse julgamento dos deuses, né, em Êxodo 10, 21 e 23, fala sobre a escuridão total. Né, 3 dias de escuridão para demonstrar que o seu maior falso deus, né, que era o Ra, né, fosse julgado pela mão de Deus, né, Yahvé. Então Ra é o deus Sol. Ele é o deus mais cultuado no Egito, né, nesse Egito antigo no caso. E Deus mandou 3 dias de escuridão, e aí você vê que o Deus Sol que iluminava tudo não podia fazer nada. E existia luz na casa dos israelitas, menos na casa dos egípcios. Então esse Deus foi julgado pela mão do Senhor. E aí a gente vem a última praga, a morte dos primogênitos, Êxodo 11, 12,
O primogênito, ele era o sucessor do trono e também ele era considerado um filho de Ra. Então a gente vê aqui que o filho de Ra, né, Ra não pôde fazer nada para proteger o seu filho, que era a maior divindade lá dos egípcios. Então a gente aprendeu aqui que o julgamento das pragas ele estava relacionado justamente à idolatria. E a gente vê lá em Êxodo 12:12, né? E em todos os deuses do Egito farei juízo. Foi o que o Senhor fez. Então a gente relaciona aí as pragas com os deuses do Egito. Era algo que eu não tinha conhecimento. Estudando aí a gente acabou aprendendo e descobrindo. Espero que também seja edificante para vocês como foi para mim.